Gente, boa noite. Treinamento surpresa aqui de como fazer um produto 296, que vai acabar sendo um treinamento que vocês podem adaptar para qualquer produto da vida de vocês, porque eu vou ensinar vocês a, aqui no meu caso a fazer postzinho pro Instagram, né, que é o que eu tenho de exemplo aqui no meu file do Figma. Mas eu vou ensinar para vocês como algumas técnicas para adaptar e tal. Mas lembrando que precisamos seguir a identidade visual à risca das coisas. E também, gente, moto. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado. Amo. E também seguir a risca o que está escrito no brand book. Então, é sempre importante dar uma lidinha no brand book pra gente saber o que tem lá, né? Porque existem marcas e marcas, e tem marcas que a gente tem que usar apenas um elemento, que só tem um elemento, e não pode usar de tal maneira, com tais cores, não pode sobrepor algumas cores. E isso acontece muito no banco, inclusive, que tem várias marcas dentro da marca do Banco do Brasil, que, inclusive, o BB Empresas é uma marca que só tem um elemento e você não pode mexer ele de forma nenhuma. Você tem que deixar ele da forma que ele é e você tem que se virar para conseguir usar ele e deixar as coisas bonitinhas. Então, vou estar dando uma ensinadinha aqui para vocês. Não vai ser da mesma forma que a Sofia faria, mas ela tá doentinha, né? E teve que. Aí teve que o palhaço. O palhaço vem aqui contar piadinha pra vocês darem risadinhas. Tá, vamos começar aqui. 296. Atual, 296 atual, porque estamos em processo de rebranding. As coisas vão mudar, graças a Deus. As cores vão mudar, a gente não vai se sentir mais incomodado, a gente vai ter mais liberdade. Mais do que a gente já tem, inclusive, porque a Sofia trouxe muita liberdade pra gente. Muito obrigado, Solar. Mas eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu faço, alguns posts que eu fiz de exemplo pra vocês aqui na 2, tá? Então, ó, começando aqui. Esses aqui são os elementos que a 2 tem até então, né? Que a gente foi pegando de um file ou de outro, porque, assim, novos DAs sabem que isso acontece. Que você vai ter que ir de pessoa em pessoa, perguntando, você tem tal elemento, onde é que eu acho isso? Você tem que ir perguntando pra você conseguir se achar, porque é meio difícil conseguir as coisas, só que pedindo ajuda vocês conseguem tudo. Então esses aqui são, a princípio, os elementos que a gente usa na 2, os elementos da 2 em si. Caralho! Os elementos... Porra! Ignorem. Os elementos que a gente tem na 2, só que vocês vão ver aqui que a gente não usa somente eles. A gente tem que dar uma burladinha no sistema. A gente pode também, porque somos laboratório de ideias, né? Então tudo é bem-vindo agora. Mas a gente dá uma burladinha nessas regrinhas, porque a gente tem que entregar coisa bonita, né? Enfim, essas aqui são as cores atuais da 2, fora o branco e o preto, né? Que não precisam ser mencionados, porque eles estão em todas as paletas do mundo. Mas atualmente essas são as cores da 2. Porra! Amigo, vai ter que cortar tanta coisa, meu Deus! Ai! Enfim. Eu vou me matar. Gente. Voltando. E bem na hora que eu ia falar mal das cores, velho. Temos o roxo. Lindo. Perfeito. O laranja, que eu não sou muito fã, mas tem muita gente que gosta do laranja, né? Não é o laranja que é o problema. O verde, que funciona muito bem com essas outras duas cores. E aí tem o mal do mundo, que é o ciano, que não funciona muito bem com quase nada. Apesar de eu ter usado bastante ele num post que vocês vão ver, que vai ter sido o último post que eu vou ter feito, que não saiu ainda, porque... Ai, gente, um monte de coisa, ela desceu. Esse aqui é nosso mascote, que a gente usa... inclusive, se vocês quiserem usar o Douglas, me peçam, porque eu tenho várias versões deles. Enfim, mas esse aqui é nosso mascote, o Douglas. E a gente tem aqui, tipo, moldezinhos pra montar ele e tal. A gente tem várias versões deles. A gente não costuma usar ele em posts, mas a gente usa
ele de maneira interna, bastante até. Mas para posts em si ele vai ficar meio esquecido. Então vamos focar mais nisso aqui, elementos e cores. Tá, a gente vai ter isso aqui e agora a gente vai trabalhar. Vamos começar do início, né? Gente, meu primeiro post para 296, quando eu não sabia nem mexer nisso aqui direito. Ai. Tá, a gente tem dois exemplos aqui. Um que foi eu. Eu vou me aventurar, vou tentar fazer coisas diferentes. Meu iniciozinho de DNA. Aí eu fiz esse post aqui, que é o post de troca de gestão, que foi quando eu fui efetivado. Que aí tem os diretores e o presi. Vocês conhecem alguns daqui, inclusive. Esse aqui era a primeira versão que eu tentei fazer. Que eu tentei fazer não, né? Que eu fiz. E essa aqui foi a versão aprovada, que vai estar lá no feed. Gente, essa onda aqui foi a maior pataquada do mundo, porque ela não é vetorizada, ela é um PNGzão. Que eu não sabia vetorizar na época. A gente tem que fazer as coisas, né? Então eu dei meus pulls e fiz do jeito que eu sabia. Mas aqui. Esqueci de falar disso. Gente, 2 usa o fundo quadriculado e o granulado também. Isso são dois elementos que estão presentes na 2 e a gente coloca eles em todos os posts. Então o fundo sempre vai ser quadriculadinho e o granulado sempre vai estar presente também. Fora as fotos que são em preto e branco. Always. Até então, né? Que branding, lembrem. Esse aqui foi o post aprovado. Nessa época a gente não tinha tanta liberdade assim, porque... gente, diretorias e diretorias, né? As coisas mudam. Mas ainda assim a gente dava os nossos jeitinhos. As ondas ainda eram utilizadas. Agora elas não são mais, a gente tirou as ondas. Porque aparentemente muita gente não gostava. Enfim. Mas aqui, estão vendo os raiozinhos? A gente usa bastante retângulo também. A gente gosta de enfeitar bastante os títulos para chamar atenção, como vocês estão vendo. A gente gosta de dar essas brincadinhas, assim. Mas tudo conectado. Vocês vão ver quando eu mostrar para vocês os carrosséis que eu fiz para 2. Mas enfim, essa aqui é uma capa de Reels que nunca foi usada. Foi tão difícil fazer isso aqui, gente, no meu início de DA. Eu fiquei tão triste quando ela não foi usada, porque eu tive que aprender a fazer efeito de glitch. Mas enfim. Essa daqui é a capa do Reels, de um Reels que nunca saiu. Vamos para os carrosséis. Gente, o primeiro carrossel que eu fiz, eles seguiam um padrão. Eles seguem ainda um padrão. Então, quem vai te passar a demanda, ela vai falar, tipo, o fundo tem que ser assim, com detalhes em tal cor e tal cor. Geralmente é assim que vem. Vou falar, tipo, o fundo é ciano, com detalhes em roxo e laranja. Aí você vai dar seus pulos para fazer isso. Eles vão te passar o briefing. Você vai abrir e você vai adaptar isso para a identidade visual da 2. Então aqui eram sobre os prêmios de publicidade do Cannes Lion, sei lá, essa premiação que tem lá em Cannes. Que inclusive um ex-2 tem, se eu não me engano. Um redator. Enfim. Gente. Voltando. Aqui, o nosso títulozinho, todo decoradinho, com os detalhes em roxo e laranja. Eu prefiro usar o roxo, então sempre que eu tiver a oportunidade eu vou estar dando destaque pro roxo. Enfim. Aí aqui a gente vai procurar as fotos que estão lá no briefing, porque lá vai estar escrito, por exemplo, vamos falar... Deixa eu ver uma aqui. Desse daqui eu não deixei em preto e branco, não. Eu acho que foi por conta... que eu não queria mexer muito na identidade das coisas. Eu queria que elas fossem vistas de verdade. Mas deixa eu ver. Não é desses aqui que eu gosto, mas tá. Essa aqui a Paixão do Brasil é o Doguinho Caramelo. Aí vai estar lá o título. Vai estar lá escrito o que tem que ter nessa foto. Aí vai estar lá a marca que ganhou o prêmio, que no caso é essa daqui. E a gente vai procurar uma imagenzinha de referência ao que tá falando pra colocar, pra deixar decoradinho. Então a gente foi lá, procurou elementos de curtidinhas. Aí tem aqui a foto de R$200 com cachorro caramelo. Aqui a fontezinha da 2 e tal. A gente dá o nosso jeitinho de deixar mais legal de ser visto. Ó, por exemplo, aqui nesse título, que Se Liga Nesse Som. Eu quis deixar como se fosse, um ecozinho. Então vai ser, Se Liga Nesse Som, ele vai diminuindo a opacidade dele, ele vai ficando mais tranquilinho. Mas ainda assim,
de uma maneira 2, sabe? Porque tem as cores, tem o que foi pedido no briefing, a gente tá usando também os elementos com nas fotos em preto e branco. Então tudo, ó, os raiozinhos. Essas formas aqui de trás foram formas aleatórias, orgânicas que eu usei, porque a gente usa bastante retângulos, mas a gente também pode fazer essas gracinhas daqui. Ó, o sanguezinho dos elementos, a gente dá o nosso jeitinho de usar os elementos, sabe? Ó, o sanguezinho aqui, aí tem as linhas tracejadas com a logo da 2. Essa gracinha aqui que a gente sempre faz no final dos carrosséis, que é transformar a logo da 2 em alguma coisa que tem a ver com o carrossel que a gente fez. Então aqui o prêmio de Cannes tá aqui na logo. Tá, vou procurar mais um. Ah, esse aqui eu gosto, gente. Esse aqui é xodozinho. Tá, esse daqui o briefing era fundo roxo, com detalhes em laranja e verde, tá vendo, gente? Ninguém gosta do ciano. Enfim. Aí não tinham, tipo, recomendações pra capa, porque às vezes é isso. Você vai fazer seu trabalho, você vai dar seus pulos pra pensar em alguma coisa pra você conseguir fazer. Então aqui não tinha uma ideia do que colocar na capa, eu falei, vou pegar todos os... Voltando. Eu vou pegar todos os casos que vão aparecer nesse carrossel, vou colocar aqui na capa e vai ser isso, e vai ficar belo. Aí aqui tem todos os casos, essas campanhas que brilharam no primeiro semestre de 2025. Que é o 29 Indica, que é um... Não sei se era pra ser algo recorrente, mas se era pra ser, não é mais. Enfim. Aí tem aqui um negócio do Cinemark, do balde de pipoca, que é leve, não sei o que caiba a pipoca, você vai conseguir pegar a pipoca à vontade. O da Sabrina, o da Lady Gaga no Rio de Janeiro, que foi na época, né, do Gaga Cabana. Foi? Não foi na época do... Não sei lá. Gente, não vou lembrar, mas tinha a ver com a Lady Gaga. O do Burger King, que era o negócio do corno, que era, vai lá, conte sua história de corno e ganha um hambúrguer. E esses dois aqui eu não vou lembrar, mas ó... Gente, uma gracinha, a gente tem que dar nossos pulos pra conseguir enfrentar as coisas, tá vendo? Ó, as estrelinhas que estavam lá nos elementos, as gosminhas e tal. Aí a foto que a gente sempre coloca em preto e branco. Dessa vez foi realmente em preto e branco. Aí aqui tem a logo e o nome da campanha. Aqui tem... gente, esse daqui pra mim é xodozinho. Na minha cabeça eu arrasei muito nesse. Tá? Aqui foram duas marcas. Aí a gente dá um jeito de caber as duas marcas e ainda assim fica legal de ver, colocar os elementos. Uma fotinha ou outra. A nossa diretora, ela vai deixar as coisas assim. Ela vai colocar os comentários, ela vai falar o que você pode mudar ou não, ou se ela gostou. Isso que é o bom da Sofia Lázari. Ela vai falar, olha esse aqui, adorei o título. Ela vai falar, ela vai elogiar. Então ela não vai só te criticar. Mas aqui, ó, temos brilhinhos. Temos negócio de cheirinho. Aí esse daqui, ela não tinha gostado muito, porque eu falei, ela vai deixar os comentários dando ideias. Por exemplo, ó, não é esse. Tá, aqui, ó, em cima tem o comentário dela dando a ideia. Aí a gente tem a opção de seguir a risco, ou então tentar fazer de uma outra forma que seja mais interessante. Aí eu fiz essas duas versões aqui, que era, eu acho, se eu não me engano, essa daqui é a versão que ela recomendou, e essa daqui que foi a versão que eu pensei melhor depois pra adaptar. Então, ó, o título não vai estar mais em cima, agora ele vai ficar no meio. Esse elemento aqui subiu, veio pra cá, pra ficar mais, sabe, pra aproveitar mais o espaço. Aqui embaixo as marcas, consegui até aumentar o tamanho das marcas, dar mais destaque pra elas, dando essa adaptadinha, tá vendo? E ainda assim tem o conteúdo aqui, não com tanto destaque, mas tá aí, vocês vão acabar lendo ou não, vão acabar lendo sim, tá? Essa aqui é do Burger King, ela elogiou o hambúrguer com chifres, tá? Aí tem os corninhos aqui, o títulozinho decoradinho, a marca. E, por fim, a logo da 2, com a firulazinha que combina com o carrossel que foi feito. Então aqui eu quis fazer uma lupinha, eu acho que não ficou tão parecido com a lupa, mas a gente finge. Então, é uma lupa assim. Enfim, gente, tô sendo muito humilhado por essas notificações. Tá, próximo. Esse aqui vai ser o último, que vai ser a carta de serviço. Gente, aqui, por exemplo, não tem imagem nenhuma, não tem o que colocar aqui.
Então, você vai ter que dar seus pulos com elementos. Então, eu tive que caçar muitos elementos, fazer muita coisa. E foi quando a Sofia ela provou usar o preto na 296. Então, percebam que o ciano e o verde, eles não têm muito contraste, então vai ser mais fácil você conseguir trabalhar com eles em detalhezinhos que você só queira decorar, que não chamem tanta atenção. Então, aqui tá nosso slogan, calor nas ideias, veterano nas soluções, aqui em vários retângulozinhos, repetindo, mas eles não estão com tanto destaque quanto o título, que tá aqui. Gente, procurem referência, tá? Porque eu só consegui fazer um título bonitinho assim depois de procurar referências. E com a ajuda de Sofia Lázaro também. Mas enfim, ó, vocês vão ver que essa aqui a Sossô não gostou. Essa aqui foi a versão que ela fez, realmente ficou muito melhor, né, mãe? Mas vocês estão vendo que, ó, a gente conversando pelo Figma quando eu tava no trabalho. Eu amo muito, meu Deus. Mas a gente vai adaptando e a gente vai usando o que a gente tem para conseguir entregar algo que seja bom. Então aqui vão ter vários elementos que não estavam aparecendo os elementos que eu mostrei para vocês, mas é sobre isso, tá? A gente vai pegando elementos que a gente acha que combinem. Porque aqui não tem nada jogado. Essas estrelinhas aqui que eu peguei são estrelinhas que combinam com a logo da 2, por exemplo. Cadê? Porque a gente tem essa estrelinha aqui em cima. A gente também usa bastante círculo, formas geométricas. Então a gente vai adaptando conforme a gente vai tendo. Tá? E aqui, post de aniversário, que vocês nunca vão usar na vida de vocês, porque agora os posts de aniversário são feitos por pessoas próximas, alocadas por alguém. Mas esse aqui era o antigo molde, era bem tranquilinho, a gente procurava elementos que combinassem com a pessoa, ainda assim com as imagens preto e branco, com os elementinhos A2, colocava os títulozinhos. Mas agora são posts que combinem mais com a pessoa, por exemplo, esse aqui do Gabriel, que eu fiz no dia do aniversário dele, que é Pisca TI, porque ele queria emplacar o apelido de Pisca, não sei porquê, mas ele queria. E porque tem essa piadinha interna de criação, que ele é o primeiro membro de TI da 2, porque ele sabe fazer tudo. Vocês vão ver nos treinamentos dele. Mas agora, post de aniversário são assim, mais a carinha da pessoa e não a carinha da 2. Mas se fosse permanecendo da carinha da 2, atual, rebrand e tal. Mas se fosse permanecer na carinha atual da 2, seria assim com esse molde, que convenhamos, não é muito massa. Mas enfim, é isso, gente. Esse é o treinamento improvisado de vocês de como criar um produto no 296, abrangendo um pouquinho mais. Tá? Um beijo e boa noite. Boa sorte, Mir.